boa tarde, queridos alunos. Nossa boa tarde aí a todos vocês, a turma aí de Tainópolis, Gilboés, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Padre Marcos, Porto, Simões, Barras, Alvorada do Gurgueia, Brasileira, Bocaina, Iuma, Lagoa Alegre, Miguel Alves, enfim, nosso boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aí pelas ondas do canal Educação e também pelo YouTube. A professora, essa aula tá... Não. Acontece o seguinte, pessoal, a professora Yuna, né, foi fazer alguns exames e pediu que eu substituísse ela hoje. Um grande desafio para a gente substituir a professora Yuna, né, nessa disciplina de projeto e vendo aqui alguns tópicos que ela apresentou no primeiro semestre. Então, ali, ó, nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns temas que é apresentado no primeiro semestre e solidificar os tópicos que já foram trabalhados. Tem muita coisa aqui, né? O primeiro tópico que ela selecionou para a gente foi aí, exatamente, conhecimento científico e pesquisa e técnica de pesquisa. Conhecimento científico, né? São informação que analisa fatos cientificamente comprovados. A base filosófica... Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Cadê? Apareceu. Desapareceu. Volta aí pra gente aí, que aqui não está voltando a tela. Mais. Voltar. Isso, pronto. Obrigado. Então, vamos pegar aqui o nosso marca-texto aqui para a gente ver, né? Então, analisa fatos conhecidos. A base filosófica da ciência, né? Em todas as suas suposições, e teorias, hipóteses, né? Passam por um processo de comprovação. Ou seja, né? Por uma série de pesquisas e experimentos. As principais características do conhecimento científico são principais características: sistematização. Vamos grifar, né? A verificabilidade, se ele é definitivo ou não, ou se é o quê? Falível ou não. São características básicas, né? A sistematização, né? Que é necessária a organização de um conjunto de ideias para formular uma teoria. Na verdade, assim, pessoal, eu estou falando de um método, né? Também temos aqui a verificabilidade, que está relacionado à possibilidade de ser comprovada as ideias que estão se passando. Então, se eu estou desenvolvendo uma ideia, eu preciso comprovar que ela é, né? E isso é possível fazer, inclusive outras pessoas executar para acontecer. Isso aqui foi feito, pessoal, né? E vem sendo feito ainda pesquisas, né? Com as vacinas. Vem sendo feita as pesquisas com as vacinas, foi testado e tudo mais, analisou tudo. E agora está sendo o quê? Continua fazendo essas avaliações, né? Também deve ser falível ou não definitivo. Consiste que se a gente tem alguma hipótese, ela pode, com o tempo, ser desfeita ou substituída a partir de novas comprovações científicas. Pode ser, pessoal, que num tempo futuro muitos medicamentos que foram utilizados, começaram a utilizar no passado, eram utilizados alguns medicamentos para tratamento de algumas doenças, e acontece o seguinte, num tempo mais recente, pesquisas revelaram que aqueles medicamentos causavam mais danos do que benefícios. E aí, né, é o que a gente fala aí, colocou aí para vocês, de ser desfeitas ou destruída ou substituída. Então, muitos medicamentos foram substituídos por outros. Senso comum. Esse conceito, pessoal, está fundamentado
em sabedoria e crendices populares, que reflete a forma das pessoas pensar. Isso aí é passado, né, de geração para geração, mediante repetições, né? Passado aí de geração para geração, mediante experiências e cultura. Antigamente, né, tem muito conhecimento aqui, pessoal, que é de senso comum, que são altamente válidos. A gente tem aí muitas ervas, né, que são as pessoas mais antigas utilizavam ervas e alguns procedimentos que faz parte do senso comum. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Os adolescentes talvez nem tanto, né? Mas os professores aí pode ser que já tenham ouvido falar das famosas benzedeiras. Já ouviram falar? Minha avó era benzedeira, né? E eu lembro muito bem, ainda na infância, minha avó me benzendo, e o problema era cachumba. E ela benzia, né? Tinha lá uns raminhos, lá, umas folhinhas lá que ela usava e tal, né? E ela fazia lá as orações, tudo direitinho. Mas ela tinha uma colher dessas de pau. Ela tinha uma colher de pau que ela aquecia. Né? E aí, ela com a colher de pau, ela benzendo, e aí ela colocava aquela colher de pau, passava o raminho, os ramozinhos assim no pescoço, no lugar onde estava a cachumba, e colocava a colher de pau aquecida, fazia suas orações e tal. Conclusão, né? Fiquei bom. Nunca mais tive problema de cachumba. Conhecimento que ela passou para mim também. Hoje eu sei, né? Que a técnica que a minha avó usava lá durante a oração que ela fazia, né? Aí não vamos tirar, né, o efeito da oração e da técnica, né? Mas depois eu acabei tendo contato com pessoas da área da saúde, pesquisadores da área da saúde, e eles me revelaram que aquela colher de pau quente que se colocava, quente não era queimando não, né? Aquecida que se colocava em cima da área, né, da garganta, do pescoço, né, que estava afetado pela cachumba, é que causava um efeito positivo para eliminar. O vírus ali não suportava o aquecimento. E isso, pessoal, que é experiência comum. E vocês devem conhecer muitos outros, né? Devem conhecer muitos outros aí, muitas experiências, né? As famosas garrafadas e tudo mais. A principal característica do senso comum é que ele não é testado. Do senso comum não é testado, não é verificado detalhadamente, ou seja, não tem um método científico para comprovar as causas. Professor, mas você... Não. Eu tive a curiosidade com o contato, mas a minha avó não fez, né, um estudo detalhado com método científico para ver qual era a situação, né? Ela fazia a benzição mais na fé. Mas foi passado para ela que tinha todo esse procedimento de passar lá o ramozinho que tinha que colocar na colher aquecida. E tinha um negócio de quanto tempo deixar lá no fogão de lenha aquecer na colher, quanto tempo e tal. Tinha um monte. Era o tempo que ela fazia uma oração, era o tempo que aquecia a colher. Aí ela colocava, né, esperava, aí fazia uma outra oração, e aí colocava novamente lá para aquecer, no fogão de lenha, e fazia outra oração, e era esse tempinho aí que... Mas ela não fez teste científico, né? Normalmente, categoricamente, é aceito, né? Culturalmente. Então, a benzição era aceita, as pessoas iam lá para se benzer e pronto, né? E também não há garantia, né, de validade ou invalidade. Porque é aquele negócio, né? Quando... vamos colocar de outra forma, né? Aí o camarada foi lá, né?
fazer ser benzido e para você ter resultado de que foi benzido e o resultado ser positivo, está envolvida a tua fé, não está? Na crendice, se não deu certo, não é porque você não estava, a tua fé está abalada, então pronto. Então não tinha essa comprovação, né? Exemplos comuns aí, ó, coloquei para vocês, né? Plantas medicinais, as benzições, né? E aí também até aqui, ó, o boldo, né? Observação útil, uso do boldo para desintoxicar o sistema digestivo e tal. Tá? Tem muitas outras crendices aí como ervas medicinais e tem muita coisa que já foi testado também, tá, pessoal? Tem muita coisa que a ciência vem testando e comprovando. Mas tem alguma coisinha também no meio, né? Tem alguma coisa aí que dessas ervas medicinais, né, que de conhecimento popular, que realmente são boas, a indústria farmacêutica às vezes, né, tira um pouquinho de tempo para ela poder ganhar o dinheiro. Mas isso é importante vocês saberem desses processos. Aí, ó, associação entre gripe e frio, né? Gripe, pessoal, é causada por um germe, né? E o frio, no máximo, que vai dar uma friagem, né? Um resfriado, alguma coisa assim, né? Então tem muita coisa que o pessoal faz essa associação aí, né? E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A outra crendice que se tem aí é a época de cortar o cabelo, né? Ah, se eu cortar o cabelo na lua minguante, meu cabelo não vai crescer. Se eu cortar na lua cheia ou na lua nova, o meu cabelo vai crescer e tal. Tem muito disso, não tem? Tem. Mas tem algumas crendices que têm validade, tá, pessoal? Tem aí alguns momentos que falam, colocam, né, principalmente a região aí ali na região, né, de Picos e por ali, onde tem uma produção, onde tem produção de alho, né? Pelo menos na minha cidade, lá em Minas Gerais, os produtores têm lá, né, que o alho deve ser plantado logo depois da quaresma. O que tem a ver a quaresma? Olha, pessoal, tem essa crendice? Tem. Mas, de fato, científico tem a ver alguma coisa, porque é justamente depois da quaresma, na minha cidade lá, é que começa o período chuvoso. Aqui é diferente, tá, pessoal? Né? Então, aqui é diferente. Mas isso aí é válido lá pra gente. Vamos fazer aí uma diferenciação entre conhecimento científico e conhecimento comum. Né? O conhecimento científico e o senso comum podem ser considerados formas de pensamentos distantes e se relacionam com a verdade. O conhecimento científico, a sua base, afirma a verdade passada por experimentos. Então tem métodos científicos que comprovam suas hipóteses. No senso comum não tem isso. Tá? Tudo que a gente está falando aqui do conhecimento científico, né, o senso comum não tem. É claro, pessoal, que todo esse conhecimento do senso comum, ele vem passando de gerações para gerações, mas o que a gente está dizendo de conhecimento científico aqui, nesses métodos, acho que num passado muito distante, muitas dessas coisas foram, né? Foram feitas, mas de forma empírica, né? Sem essa teste, sem comprovação e tudo mais. O senso comum, que é o segundo conceito, né? É uma herança cultural. Então aqui é o senso comum, que nós estamos falando. Né? É uma herança cultural. E é fundamentada em crenças e hábitos de uma determinada sociedade. Crenças e hábitos de determinada sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de uma crença que foi criada, né, no Brasil. Foi criada no Brasil e por muito tempo válida. E ainda hoje ainda tem pessoas que... Sabe o que é, pessoal? Dizem que leite com manga faz mal. Vocês já ouviram isso?
Saber, essa informação que leite com manga faz mal? Uma crendice criada no Brasil. E eu vou contar a história para vocês de por que foi que criaram essa crendice. Vocês já ouviram isso aí? Hoje mesmo os irmãos... Opa, Maria do Socorro, qual a tua cidade? Já ouviu que a história de leite com manga faz mal? Muito bom. Então vamos conhecer então, Maria do Socorro. Por que é que foi criada essa crendice? Vamos nessa? Olha só. No período da escravidão no Brasil, aqui, ó, no período da escravidão no Brasil, nós tínhamos o seguinte, né? Nós tínhamos aqui o fazendeiro, e tínhamos o escravo. É isso? As fazendas, né? As fazendas produziam leite. Os escravos precisavam se alimentar. Não precisavam se alimentar? Mas nas fazendas também tinham muitas mangueiras. E a manga, no período da escravidão, não tinha valor comercial. Não era vendida. Né? Então tinha muitas mangueiras, né? Nas fazendas. E os escravos... vou botar de outra cor. E os escravos precisavam se alimentar, não é isso? Precisavam se alimentar. Então os escravos, né? A manga não tinha valor, então o escravo ia lá e comia a manga. Mas o fazendeiro, aqui vermelho. O fazendeiro não queria que o escravo consumisse leite. Né? Então aqui, ó, não consumo de leite por escravos. Né? Não queria que... E aí, o fazendeiro soltou a conversa de que leite com manga faz mal. Por que ele falou isso? Para que os escravos não consumam o leite, né? Então vamos tirar isso aqui de volta aqui. Tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar aqui que o leite, nessa época, tinha valor aqui. Vamos colocar aqui, né? Assim, tinha valor comercial. E aí o escravo comia a manga, sabendo que, conforme o fazendeiro dizia que leite com manga fazia mal e podia morrer, então o escravo, ao sair para tirar o leite, né, com fome, comia a manga e aí não podia tomar o leite. Até porque se ele tomasse o leite, era punido pelo fazendeiro, né? Tinha punição. Mas a manga não, era livre. Entenderam aí? Viu aí, Maria do Socorro? Se você ouviu a lógica disso aí, mas não tem nada a ver. Aqui, pessoal, o interesse aqui foi todo ele aqui, ó. O interesse dessa crendice aqui
foi todo ele aqui, ó, tá? Todo ele financeiro. Também a gente pode dizer o seguinte, que a ciência, né, é fonte de consciência, apresenta mais segurança porque ela é mais testada, né? Então vocês elaboram os testes e tal, né? Já no senso comum, você não tem isso. Na ciência você tem um forte conhecimento, com mais segurança, porque ele tem mais testes. No senso comum não tem isso, não há teste, né? Mas também nós não podemos jogar fora a questão do senso comum, porque o senso comum ele nos traz um impulso para a ciência. Como é isso? Leite com manga faz mal. Então um pesquisador pode ir atrás e pesquisar. Fazer os testes para ver se realmente leite com manga faz mal. Eu vou dizer para vocês, eu já fiz o teste, né? Eu fiz um doce, né? Num tempo ainda, lá na adolescência ainda, fiz um doce de manga com leite. Ficou uma delícia, pelo menos para mim. E não fez mal nenhum. Testado cientificamente, né? Aí para o filósofo, professor, né, de filosofia da Unicamp, né, o Silvio Galo, coloca lá assim, que o senso comum, colocou que o senso comum pode ser um bom ponto de partida para se chegar a um conhecimento mais seguro. Mas não significa que ele é o ponto seguro. Então, a partir do senso comum, podemos começar a iniciar um projeto de pesquisa. Assim, o boldo é bom, é digestivo, não sei o que e tal. Vamos fazer o teste. Um pesquisador vai lá e começa a fazer os testes e comprovar se é verdade ou não. Se for verdade, ele referenda isso aí. Esse pesquisador aí, o Thomas, né, Henry, ele colocou que a ciência é apenas o senso comum, treinado e organizado. Ele colocou de forma diferente, né? É claro, né? É todo ele o senso comum tem toda uma técnica que se aplica, uma padronização e tudo mais. Não tá errado a frase dele. Característica do conhecimento científico, né? Para que a gente possa ter uma maior ideia, então vamos ver algumas características, né? Que a partir dessas características nós vamos passar a ter uma ideia central desse conhecimento. Então vamos conhecer algumas dessas regras, né? Vamos ver algumas características do conhecimento científico. Primeiro, a primeira parte dela é a observação sistemática, né? No senso comum, o conhecimento é parte de uma observação da vida cotidiana das pessoas, né? Já o conhecimento científico, né, ele parte de uma observação que respeita uma sistemática. Temos regras específicas para fazer essa observação. Dessa forma, o conhecimento científico é mais confiável. Exemplo, né? Alimentação de um grupo de peixe observada a 6 horas por dia, né? Frente ao mesmo horário durante 90 dias. A partir disso é possível verificar se aquela dieta ela é a melhor ou mais adequada, né? E não é aquela coisa assim, né? Não, eu coloco lá a ração lá né? E aí não faz anotações. Aqui não, aqui faz anotações, pessoal. Anota tudo, né? Sempre que é possível, né? Quando não é possível, aí fica mais complicado. Mas sempre que é possível, o conhecimento científico ele parte de experimentos. Se faz experimento, né? Ok? Mas, pessoal, vocês veem algumas notícias, algo assim, vê algumas propagandas, quando fala de laboratório, né? Mostra lá um monte de pipeta, ampulheta, microscópio. Nem sempre é isso, tá? Nem sempre, né? Então, isso em muitos experimentos são feitos assim.
Mas nós temos, por exemplo, experimentos que para analisar, né, alguns problemas com peixe em aquários. Nós temos, às vezes, também em terrenos. Temos experimentos, por exemplo, a Elton Maio, né, fez experimentos na área da administração, pegando dentro do ambiente de produção, aumentando ou diminuindo a iluminação. Então tem todo aí e tem por um determinado período. Pesquisa, pessoal, não é assim interno. É como um projeto, tá? Uma pesquisa normalmente é um projeto, porque você usa um projeto para, né? Então ele tem um começo, meio e fim. Não pode ser aquela coisa que vai, né? Que vai. Agora, professor, mas tem pesquisa aí que é de longuíssimo prazo. Tem. Por exemplo, fazer um melhoramento genético de plantas como castanha do Pará. Essas pesquisas que estão sendo feitas pela NASA na área espacial, os tempos são enormes, até porque, né, as distâncias também são enormes. Quando a gente fala da pesquisa lá de um aquário, né, a gente sabe que tem fatores que podem interferir naquele aquário, não tem? Temperatura, animais, não sei. Tem uma série de fatores que podem interferir. Então é necessário fazer controle ali tanto de temperatura da água, pH, essas coisas, tudo mais. Então esse experimento, ele tem, quando a gente fala de um experimento, nós temos que ter um certo controle para que não haja interferência no objeto de estudo. Se eu estou tenho um objeto de estudo, então eu tenho que fazer, né, um controle desse ambiente para que eu possa comprovar, isolar mesmo aquilo ali e comprovar aquele fato. Probabilidade e contexto. Quando nós falamos em contexto, né, aí nós temos alguma situação em que as características são bastante complexas, né? E aí eu preciso, né, ter uma outra forma de análise desses dados para que comprove se aquele fato é verdadeiro ou não. Mas só que, quando nós falamos de probabilidade, quando nós estamos falando aqui desse contexto de probabilidade, as respostas aqui, elas são diferentes do sim ou não. Tá? Vocês já ouviram as notícias de tempo? A probabilidade de chover é de 90%. Aqui, quando nós falamos em probabilidade, nós vamos estar expressando um percentual de ocorrer. Né? Vamos diminuir esse aqui em cima. Né? Para a gente botar esse aqui. Aqui, possibilidade de ocorrer. E aqui é diferente do sim, né, barra não. Né? Então é diferente do sim ou não. Mas sim, da possibilidade de ocorrer. Aí eu tenho um percentual de a possibilidade de ocorrer é tantos por cento. Ou de não ocorrer é tantos por cento. Né? Então aqui entra em contextos mais amplos. Né? Tanto é que a vacina, né, quando começou a divulgar as vacinas, disseram assim, não, que o percentual de aceito para a imunização, para a vacina ser válida, era de tantos por cento de efetividade. Então, é isso. Né? E isso é feito, né? Esses aqui são feitos cálculos estatísticos para chegar a esse ponto. Tá? E isso nós vamos estar fazendo dentro de um ambiente delimitado. Né? Ok? Capacidade crítica também. O senso crítico, né, é uma característica importante no conhecimento científico. Porque eu tenho que indagar mesmo e ter dúvida, né?
Eu tenho dúvidas, então eu tenho que ser crítico, né? E ter a capacidade de verificar se aquela dúvida é ou não, né? E saber, né, que as verdades em ciência, né, não existe verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta dentro de ciência. Porque assim, pessoal, tem uma série de medicamentos que foram proibidos no Brasil. E já eram proibidos na Europa. Uma série de medicamentos foram proibidos. Por que foram proibidos? Porque eles causavam mais problemas. Então, mas assim, eles eram utilizados para cura de determinadas. Mas então ele não é absoluto que ele cura determinada doença. Ele era usado para isso, como se acreditava, mas agora se descobriu outro medicamento que é mais que tem os mesmos efeitos positivos, porém menos efeitos colaterais. E foi substituído. A partir dos resultados das pesquisas, se desenvolve as teorias. Se faz os experimentos, interpreta os resultados, né? E aí, a partir daí, se desenvolve as teorias e passa a ser o quê? O tema que se acredita a respeito daquele experimento. Então, falar em teoria, nós partimos do pressuposto de um conhecimento gerado a partir de estudo e pesquisa. Então, teoria sempre vai estar associada ao quê? Eu elaborei uma pesquisa, fiz um experimento, e a partir das conclusões, agora eu estabeleci uma teoria. E aí nós podemos dizer que o conhecimento científico, né, ele produz conhecimento regrado e disciplinado, né? E esse é o grande valor, né? Mas lembrando para vocês que o conhecimento científico não é verdade absoluta. Então, não pode ser uma verdade absoluta, mas ele é regrado e disciplinado. Tá? O conhecimento científico, né, parte de método científico. Então, nós precisamos conhecer o que é método científico. Pessoal, de uma forma bastante genérica, o método científico, né, são as regras que são utilizadas para realizar uma experiência, para alcançar algum objetivo. Então, são regras, né, para realizar uma experiência com o objetivo de ter um novo conhecimento ou de atualizar algum conhecimento existente. Isso é fato. Podemos dizer de outra forma, né? Que essas regras são necessárias para eximir a pesquisa de subjetividade dos pesquisadores. Para o pesquisador, pessoal, não sair assim, não, eu vou para cá, e aí, né? Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Será que eu vou? Não. O método é para tirar a subjetividade dos pesquisadores. Então estabelece um método. E esse método ele vai seguindo ele para desenvolver. Então podemos dizer que o método é um caminho, né? Porém, não necessariamente a utilização de método segue um caminho básico, né? Então não é o método aqui, né? Ele não tem assim um caminho básico. Ele tem um roteiro, mas não tem um caminho básico, né? No Brasil, né, temos aí algumas publicações, o ranking de publicações do mundo, na América Latina, e o nosso país ocupa em primeiro lugar em conhecimento científico. E a ciência é fundamental na construção e aquisição e manutenção de conhecimentos, né?
E aí, pessoal, é que se encaixa, né, os relatórios de pesquisa, de conclusão, de curso de ensino técnico, das faculdades, os trabalhos de conclusão de curso, monografia e dissertações, mestrado, doutorado, teses e outra mais. Tá? Então, temos aí muita coisa, né, que gera conhecimento científico. E, por falar nisso, né, dentro da programação dessa disciplina, né, acho que não me engano em setembro, né, pelo menos da outra turma que eu dou aula, tá, tem na programação, não sei se a Iona conversou com vocês, lá em setembro deve ter uma entrega de um trabalho de vocês. Provavelmente ela vai comentar isso com vocês, mas vamos lá, tá? A ciência nos permite conhecer o mundo, né, e solucionar vários problemas, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso, compreender o mundo, a sua complexidade e solucionar problemas. Ela nos permite também inovar, trazer coisas novas. E o conhecimento científico vem aí, né? Trazendo para a gente aí muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Vacinas, medicamentos, novos processos produtivos, novos equipamentos, tudo isso aí é resultado de pesquisa. E é a partir da ciência que só surgem novas tecnologias, inclusive tecnologias de proteção ambiental. E essas técnicas nos permitem também, essas pesquisas nos permitem também fazer análise dos impactos ambientais, socioambientais também. E também novos produtos, né, podem surgir, né, para controlar ou emitir menos poluentes, né? Já se fala, né? Pelo menos já vem com uma força muito grande agora, nesses últimos meses, né? Uma força muito grande do carro elétrico. Professor, o carro elétrico é antigo, né? Não é novo, não. Não é novo. Vocês já viram nos parquinhos, esses parques de diversões aí na cidade de vocês? Não tem aqueles carrinhos bate-bate? Tem. Que aí a criança entra lá e dirige para um lado e do outro, e bate não sei o quê, um no outro. Não tem uns carrinhos bate-bate? Aquilo é carrinho elétrico. Já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. Agora tem fabricante já começando a anunciar. Linhas de carros totalmente elétricos, né? Toda eletrificada já. Então, vem muita coisa aí para frente aí, nessa área. Pessoal, ciência, né, parte sempre de dúvidas. Parte sempre de dúvidas. E o que move o mundo, pessoal? É o que move o mundo. Professor, a aula do senhor está muito boa, mas ela pode melhorar, não pode? Pode, e muito. As bicicletas são muito boas, não são? Mas se ela tivesse um motorzinho elétrico, pergunta, por que não tem? Pessoal, é o seguinte, né? Acho que um dos melhores exemplos assim, desse espírito curioso e que faz com que a ciência melhore, aqui, né? Vê se vocês concordam comigo, tá? Criança. Né? Professor, por que a criança é tão importante assim para a gente? Observem que as crianças sempre têm isso aqui.
Por quê? Ah, você não pode ir para o cinema. Por quê, pai? Por quê, mãe? Não é assim? Por que eu não posso comer isso? Chocolate. É a criança, é isso aí. Né? Então a ciência é muito. Perguntas, 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 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É? Técnicas de pesquisa. Nós temos a partir dos métodos, né? Temos as técnicas de pesquisa para que elas possam ser desenvolvidas, né? E essas técnicas de pesquisa, né? O pesquisador é a forma como que ele faz para delimitar o seu campo de pesquisa, ou seja, o campo de investigação. E isso vai lhe auxiliar em como vai colher os dados, coletar os dados e interpretar esses dados. Por exemplo, se eu quero analisar o efeito de determinado tipo de ração para a criação de, por exemplo, de galinhas ou posturas, né? O que eu tenho que fazer? Eu estou delimitando, eu tenho a ração, né? Formulação tá, A, B, C, D. E o que eu vou coletar de dados? Eu vou fornecer a ração nas quantidades tais, né? E vou depois medir o quê? Qual o peso que essas galinhas atingem em determinado tempo. Então, e isso, quando eu fiz essa delimitação aqui, né, do tipo de ração, né? Então eu delimitei aqui. Delimitei o que eu vou fazer, né? Eu estou fazendo aqui, né, uma delimitação, que eu estou analisando o tipo de ração, e os dados que eu vou coletar é o quê? O peso, né? Eu vou botar do frango que fica mais curto, mas pode ser da galinha também, tá? Do frango, né? E aí tem a questão lá do tempo, da limitação de tempo, essas coisas tudinho, tá? Ok? Ou o crescimento dos animais, tal. Tem várias, né? A gente falou lá do aquário, tudo, né? O crescimento do aquário, tudo, né? Certo? Então são coisas aí que a gente tem que ter em mente como é que é feito isso. Professor, mas nós estamos no serviço jurídico, eu não estou trabalhando com agropecuária não, que negócio é esse aí e tal, né? Elton Maio fez aqui, né? Com a iluminação, né? E como coleta de dados, ele fez o quê? Produção, né? Então, qual o efeito que tem da iluminação na produção de determinado produto? Eu vou dizer para vocês, vou dizer sincero para vocês, né? Se nós estamos aí num processo, pode ser produção aí, não tudo, né? Mas 90 e tantos %, né, dos produtos, se eu retiro a iluminação dos operários para eles no ambiente que eles produzem, certamente a produção vai diminuir, né? E se eu vou aumentando aos poucos, eu vou ter que saber até um limite, né? Porque a iluminação em excesso também atrapalha, não atrapalha? Ô professor, minhas vistas, quando eu saio da sala de aula na hora do almoço, no meio-dia, volta meio-dia, quando eu saio que eu vou para casa almoçar, aquele sol tá brilhando que eu chego e não consigo nem enxergar, eu fico piscando o olho, que meus olhos doem. Iluminação demais também atrapalha. Iluminação de menos e demais atrapalha. As modalidades de pesquisa, né, varia aí muito do tipo de investigação que se quer se fazer. E aí nós podemos ter pesquisas que estão mais relacionadas à qualidade
e a quantidade. Veja só que a qualidade é um aspecto mais subjetivo e a quantitativa é mais métrica, né? Eu tenho dados mais mensuráveis de forma mais tranquila, né? E aí, né? Algumas modalidades nós podemos destacar para vocês, né? Pesquisa bibliográfica, né? Eu vou fazer uma pesquisa observando, né? Vendo o que outras pessoas já publicaram, já escreveram a respeito daquele dado. Pesquisa de campo, eu vou até o local, né? Vamos até o local para coletar os dados, né? Pode ser qualquer ambiente, aí eu vou lá coletar os dados para poder pegar. E também vou analisar, né, um referencial teórico que tem a respeito daquele tema. Uma pesquisa documental, ela parece muito com uma pesquisa bibliográfica, mas eu posso ver quais são os registros que se tem a respeito. Já na pesquisa experimental, aí nós vamos ter uma forma controlada de fatos e fenômenos para descobrir quais são os fatores, né, que causam os resultados. Pesquisa com participante, né, aí tem mais uma questão de cunho social, que eu vou fazer uma análise, né, da realidade das pessoas que participam, né. Normalmente é feita aí com atividade educativa, social, né. Também tem pesquisa-ação, que o pesquisador aí ele se concentra, né, sobre um problema para buscar solução. Então, aqui o objetivo é buscar uma solução para um problema. Aqui, pessoal, às vezes esse tipo de pesquisa, muitas das vezes é mais assim como se fosse um apaga-incêndio, né? Tem um problema ali, eu tenho que fazer o estudo disso aí. Ou então, pode ser também um estudo de caso, em que eu vou pegar uma dada situação e vou analisar. Por exemplo, um estudo de caso. Qual é o efeito, né? Vamos analisar o efeito na escola aí, como é que é o nome das escolas aí? Vamos colocar aí o nome aí pra gente. Volta o chat aí pra gente ver o nome da escola, faz favor. Pode ser do YouTube também, qualquer um aí. Tem aí? Não. Opa, não apareceu nenhuma escola? Coloquem aí pra gente aí o nome da escola, pessoal. Vamos lá. Tem aí, eu sei que já tem. Aí a escola Miguel Nunes de Sales de Porto, né? Qual é o efeito no processo ensino-aprendizado lá no ensino médio para os alunos da escola? Os alunos que participam, né, do ensino técnico. É uma pesquisa que pode ser feita, né? Com certeza vocês vão ver resultado. Resultado, tá? Não estou dizendo que é positivo ou negativo, tá bom? Alguns instrumentos de pesquisa, né? Que a gente pode considerar como pilar de todo tipo de pesquisa, né? É a referencial bibliográfica. Então, vou dizer, aqui, pessoal, é saber o que já se tem desenvolvido para que a gente possa não partir do zero totalmente. Tá? Quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, significa assim, eu já vou começar a ter ideia de que outras pessoas já fizeram. Né? Porque a partir daí, pessoal, quando eu faço a pesquisa bibliográfica, inclusive eu já vou estar sabendo algumas coisas que pode não dar certo. Outra técnica também importante é o levantamento e seleção bibliográfica, aí, que é muito importante para vocês fazerem. É importante para poder fazer a leitura e conhecer, né, todas as informações. E fazer o quê? O fichamento, né? Além de fazer a leitura, né, fazer o fichamento. Fichamento vai ser o quê? Você vai botar lá um resumo para você saber onde é que está aquele assunto depois. Senão, imagina só, se você for um pesquisador de grande porte aí, né, renomado, muita foto, aí você tem lá muita coisa. Mas onde é que está aquela citação? Você vai precisar saber. Instrumentos de pesquisa dentro do levantamento, né? Aí nós podemos utilizar para fazer a pesquisa, né? Como peça-chave aí, né? Podemos ter, que é a escolha do material.
né? Importante saber, pessoal, dentro dessa escolha de material, quem é que tem referência mesmo a respeito daquele papel. Não é pegar qualquer autor que está falando qualquer besteira, não, tá? É pegar mesmo alguém que tem respaldo. Aqui uma das coisas que se faz, né, dentro do referencial teórico, para você poder fazer as suas citações, né, que aí vai estar lá no teu material, né. Olha, aqui já apareceu, né. Vamos botar aqui atrás, aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Aqui realiza a classificação e descrição de livros e documentos, promovendo a seleção da bibliografia que será utilizada. Quem é que disse isso aqui? Esse cara aqui, ó, lá em 2008, né, que ele publicou no livro dele e disse assim: isso é um referencial teórico, pessoal. Né? E aí é bom que a gente possa fazer uma seleção, ver os títulos, resumo, ver sinopse, o sumário, tá? É fazer uma análise mesmo desse material para que você possa depois desenvolver esse trabalho teu, né? Feito isso, né, vamos passar para uma leitura desse material e os principais pontos que a gente teve, né, foi selecionar toda a bibliografia, separar os livros para leitura imediata, né, que são aquelas obras principais e mais básicas, e destacar as principais ideias lá no fichamento. Quais são as ideias que o pesquisador, o que está colocado lá naquela publicação? Né? Dentro desse instrumento de pesquisa, continuando falando aí sobre o material bibliográfico, né? Aí temos o destaque aí para quais são as ideias que estão lá nos textos, as principais ideias dos textos. Vamos separadas e registradas em documentos para que vocês possam depois, né, saber como localizar essas informações na hora que você for redigir teu texto. Tem gente que guarda de cabeça, né? Mas não confie muito não, né? Isso aí vai te auxiliar, né, como pesquisador, a ter um reconhecimento rápido do material de estudo que você está precisando. Né? E aí, na hora de fazer as referências, vai ser fácil para vocês fazerem isso. Né? Seguindo esse roteiro, o pesquisador tem segurança e confiança na informação e na técnica que está sendo utilizada. Tá? Ok? Dicas para vocês, né? Dentro da pesquisa, né? Temos aí. Que é base para qualquer estudo, essencial mesmo, em forma de leitura, né? Aí nós temos aí, ó, ter a unidade e ideia central. Qual é a unidade central que a gente tem? Sublinhar alguns atos, né, também. Esquematizar e resumir e comentar a leitura, né? O que você fez de leitura. Bom, pessoal, aí, né, tem essas dicas aí para vocês, mas acontece o seguinte, né, nosso tempo já está no limite, né, vamos dar uma pausa por aqui, foi um prazer estar com vocês e até a próxima, tá?